Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa querida casa. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela internet. Sejam bem-vindos também. Recados da noite. Esse jornal chama O Divulgador. E esse jornal aí foi sempre ditado pelo Celso, e até antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, ele deu uma interrompida na impressão, né? Na confecção e impressão desse O Divulgador. Então, O Divulgador já voltou às bancas, quer dizer, voltou ali acima da nossa mesa, e vocês podem retirar ali gratuitamente. São 12 páginas com interesses vários sobre a doutrina espírita, feita com muito carinho, muita dedicação do Celso. Então está feita a divulgação. O pessoal que está nos assistindo de casa vai ter que vir aqui pessoalmente para poder retirar o seu, ok? Sobre os cursos, nós estaremos iniciando os cursos de educação mediúnica aqui na casa, às quartas-feiras, às 14 horas, primeiro e segundo ano, e na quarta-feira também, às 20 horas, primeiro e segundo ano, estarão sendo iniciados dia 9 de fevereiro. E tem também um outro curso de introdução ao Espiritismo, só que esse vai ser online, aberto a todos aqueles que tiverem interesse. Vai ser às segundas-feiras, 20 horas, com início em 14 de fevereiro. Então, quem gostar da doutrina espírita ou quiser aprender alguma coisa sobre doutrina espírita, vai ter esse curso online pelo Meet, né? Tá bom, pessoal? Estão todos convidados. Como costumeiramente nós fazemos, nós sempre divulgamos no início das palestras as psicografias que são recebidas aqui na nossa casa. E a psicografia que eu vou ler, o título é Medicina Terrena e Medicina Espiritual. Diz o seguinte: santuários de Cristo, todos os hospitais terrenos representam a misericórdia do excelso médico na terra. A medicina é ciência que trabalha a favor dos homens e é desenvolvida por seareiros, representantes de Jesus, no seu exercício de atendimento. Grande médico em abnegação, o emérito Bezerra de Menezes possui sua falange redentora, que opera os prodígios da cura e da bênção, sempre ungida pelo governador espiritual. Nenhuma prece formulada a um doente é renegada ou esquecida. Os fluidos benfazejos chegam ao destinatário e muitas vezes acompanhado por um doutor da equipe médica espiritual ou até no corpo físico. Os milagres acontecem, embora sejam explicados pela fé espírita, e essa fé divina deve nortear todos os que rogam auxílio a si ou como intercessores. Confiem na providência divina, que a tudo provê e conhece o prontuário de todos os filhos enfermos, como sabedor das etiologias, dos diagnósticos e prognósticos. Confiem nas mãos dos médicos terrenos que, mesmo com os incautos, Deus não deixa
acontecer nada que não esteja previsto. Continuem as preces, porque a prece é o remédio para a alma. Sejamos todos abençoados pelo médico dos médicos e possamos sempre nos colocar como instrumento da prática do seu amor entre encarnados e desencarnados. Mensagem recebida na casa no dia 23 de setembro de 2021. Vamos fazer a nossa prece inicial, então, para que a gente se prepare espiritualmente para as palavras que serão trazidas pelo Felipe. Então vamos nos acomodando, serenando nossos corações, elevando nossos pensamentos até o querido Mestre Jesus que se encontra conosco. E vamos pedir a Ele que possamos estar de corações e mentes receptivos para as palavras que nos serão trazidas pelo nosso querido irmão Felipe, tratando de um assunto tão delicado, difícil, e que nós possamos compreender o sentido da mensagem e possamos, mais tarde, refletir sobre o seu significado. Nos envolva, querido Mestre Jesus, com seu amor, com a sua paz, com a sua luz. E que tenhamos todos uma boa palestra. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a esta noite, neste tema delicado, vamos colocar assim. Suicídio, convenhamos, é uma palavra que incomoda. Muitas vezes a gente leva até como um tabu, porque ninguém gosta, né? De falar sobre. Soa mal aos ouvidos. Tão mal quanto, se a gente for pensar assim, se eu for falar eu sou um suicida, só pesado como eu falar eu sou um presidiário. Mas se a gente for pensar espiritualmente falando, se a gente for comparar, somos todos presidiários. Todos. Estamos na prisão da carne. Né? E a nossa semelhança com o presidiário é que o presidiário, esse que está num cárcere, numa penitenciária física aqui, ele conheceu a vida lá fora. Então ele sabe que é bom gozar da liberdade. Ele sabe que é bom poder ir e vir aonde quer. E no nosso subconsciente nós somos assim. A gente sabe que a nossa verdadeira casa é a espiritualidade. Por uma questão aí de provação, de expiação, estamos no corpo de carne. Então, volta e meia, se a gente não cuida do nosso coração e da nossa mente, a gente quer voltar para a nossa liberdade. Por isso que eu assemelho muito o espírito com o presidiário, principalmente nessa parte do suicídio. Presidiário, na primeira rebelião que tem, né, a hora que o circo está pegando fogo, o que ele quer? Ele quer fugir dali. Ele quer voltar para a liberdade. E isso acontece com muitos de nós, direta e indiretamente. Né? Isso é um assunto que tem que deixar de ser tabu, tem que deixar de ser incômodo. A gente precisa tocar mais no assunto, porque está muito mais comum na nossa vida, no nosso meio, do que a gente imagina. Não tem como a gente falar de suicídio, por exemplo, sem a gente mencionar a palavra depressão. Hoje está muito na moda, né, a palavra pandemia. E depressão é uma pandemia.
Só que depressão é uma pandemia silenciosa. Muitas vezes o depressivo, ele não demonstra que é. Diferente da pandemia que nós estamos vivendo agora, que se o caboclo pega uma gripe aí, tá tossindo, tá com febre, a gente já taxa o cara. Opa, se isola. Opa, merece atenção. Remédio, injeção. O depressivo não. Não. Aquele sentimento de medo, de solidão, às vezes não está estampado na cara da pessoa. Às vezes a pessoa não verbaliza. Mas se a gente agir com um pouco mais de amor, com um pouco mais de atenção ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, digamos assim, o corpo fala. Aí é a hora de onde a gente deve prestar um pouco mais de atenção nos nossos irmãos. Sejam eles quem for. Quantas e quantas pessoas estão do nosso lado que a gente não conhece, mas nitidamente não estão bem? E qual que é a nossa atitude perante a isso? Muitas vezes é crítica. A gente pensa em agressão, a gente pensa em loucura, internação. Muito pouco pensamos numa simples prece para esse irmão que tanto necessita. E às vezes a gente, quando conhece alguém que está num estágio não muito bacana, sentimentalmente falando, a gente quer ajudar, mas acaba atrapalhando. Isso é frescura. Deixa de ser fresco. Falta de surra. Né? E outros adjetivos que a gente usa. Sem ao menos, às vezes, tentar sentar, apenas escutar, sem julgar, e intimamente fazer uma prece. Poxa, eu sigo a doutrina espírita. Silenciosamente dar um passe. Aí a gente ajuda. Mas é muito mais comum, né? Nós querermos ajudar de uma forma e acabamos atrapalhando. Isso é normal. Não estou aqui para julgar sobre isso. Mas estamos todos no caminho do aprendizado da evolução. Né? E temos que estar atentos sobre isso 24 horas. Por isso que eu disse no começo que a palavra é forte. Falar sobre suicídio é muito forte. Mas a gente precisa trazer mais para o nosso vocabulário. Isso aqui está muito mais presente nas nossas vidas do que a gente imagina. É muito comum, por exemplo, a gente querer ajudar as pessoas falando, nossa, eu tomei um remedinho que me deu um up. Toma que você melhora. Esquecendo que cada organismo é diferente um do outro. Esquecendo que a depressão, que muitas vezes leva ao suicídio direto e indireto, são deficiências de neurotransmissores que a gente tem, né? As dopamina, a zina da vida aí. Se eu for enumerar neurotransmissores, a gente vai passar a noite aqui. A gente esquece que existem médicos, pessoas capacitadas para isso. A gente ainda tem um bloqueio. O bloqueio que a gente tem com a palavra suicídio é o mesmo bloqueio que a gente tem com a palavra psiquiatra. Você tem que ir a um psiquiatra. Cara, tô doido, tô maluco. E não é, gente, não é. Por isso que eu vou frisar de novo, vou frisar até o fim da palestra, do bate-papo, sei lá. Vou frisar até o fim. A gente precisa trazer mais para o nosso vocabulário. A gente precisa entender melhor o que é um processo suicida, a função de um psiquiatra, a função de um psicólogo. Deixar, às vezes, de escutar um pouco um youtuber da vida e procurar uma ajuda profissional. É muito importante isso. Né? Às vezes, outra palavra chata, incômoda pra caramba, internação, principalmente por problemas psiquiátricos ou algum vício de qualquer ordem. Incomoda, ninguém quer. Quem já ficou internado sabe como é que é.
é chato, é ruim. Mas já pararam para pensar que uma simples internação pode salvar uma ou mais vidas? Eu digo a mais por quê? Para um suicida, a pessoa que ela vai e ceifa a própria vida, olha o estrago que ela não faz na família. Aumenta, e muito, as probabilidades de suicídio dentro da família quando uma pessoa se suicida ali, no seio do lar. Quando uma pessoa do seio do lar, um parente ali. Então a gente parar para pensar, né? A gente parar e não vê mais como frescura, não vê mais como falta de surra, mas sim vê que essa pessoa precisa de ajuda e precisa de ajuda profissional. Ela não está salvando só a vida daquela pessoa, mas a vida de todos os envolvidos. Amor, gente. Puro e simples. A gente precisa interiorizar que aquela pessoa estar devidamente medicada é apenas um pequeno parte do processo de cura. A grande parte está ali dentro de casa. O acompanhamento dos familiares, o acompanhamento dos amigos. E uma coisa muito importante, muito, demais, nesse quesito, religião. Religião. Uma religião galgada no bem, galgada no amor. Uma religião que traz uma fé num futuro. Ela pode consolar e proporcionar a devida paciência que nós precisamos para lidar com as adversidades da vida, que não são poucas. Pega no dia, 24 horas. Quantas vezes a gente não se irrita? Isso é normal. Não tem como. No seio do lar, no trânsito, no emprego. Então, uma vez que nós tenhamos o Evangelho de Jesus como cartilha de vida, a gente passa a enxergar de uma forma menos dolorosa, vamos colocar assim. Né? A gente passa a enxergar que hoje o que vivemos aqui na Terra, que não é um planeta fácil, nada mais é do que consequência dos nossos próprios atos de outrora. O sofrimento, ele é uma pequena advertência daquilo que um dia fomos. Às vezes é difícil, dói saber disso, mas é benéfico saber que o meu sofrimento que está me curando é aquela dose de reforço que dói pra caramba, que te deixa na cama lá com febre todo danado, mas que você sabe que é pro teu bem. Ter esse tete a tete. E uma vez que a gente tem contato com o Evangelho de Jesus, uma vez que a gente tem contato com o nosso sofrimento, que a gente entende que o nosso sofrimento ele está sendo benéfico, ao invés de nós nos entregarmos a ele, a gente passa a ver com outros olhos, né? Vamos colocar assim. E se a gente passar a interrogar melhor a nossa consciência, por que será que isso acontece comigo? Ou por que será que isso está acontecendo no seio da minha família? Interroga melhor a consciência. Puxa, mas com calma, sem pressa. Se for possível, faça uma prece. Peça ajuda para Jesus, para o meu mentor espiritual. Os porquês. A resposta vem. A gente dá mais atenção à nossa reforma íntima. Quando a gente fala suicídio, soa muito bem aos ouvidos falar reforma íntima. O ato de se conhecer as suas fraquezas. Conhecer aquilo que te põe para cima de uma forma leve, de uma forma saudável. Evangelho segundo o Espiritismo, nas causas atuais das aflições, está lá. Somos autores do nosso próprio infortúnio. Ponto. Ponto. E a gente falando de espiritismo, de religião, não tem como não falar de encarnação.
todo assunto leva à encarnação. Principalmente assunto de sofrimento. E quando a gente fala de encarnação, de sofrimento, nada mais é do que expiação do que um dia fizemos. Se hoje está ruim, a gente sabe que ontem teve pior. Ontem teve pior. Se nós tivéssemos acesso a quem nós fomos, a gente fala, caramba, tô bem. Tô muito bem. Não diz que a janela para o passado são as nossas tendências, os nossos instintos? Basta a gente olhar as nossas más tendências e os nossos instintos, aqueles mais primitivos, que a gente vai ver realmente quem a gente foi. E a gente passa a entender um pouco melhor, que fala, caramba, hoje eu estou aqui para mudar isso. Não só em mim, hoje eu estou aqui para ter a oportunidade de mudar isso em outros. Lembrando do tema da nossa palestra de hoje. Gente, a gente está no mundo inferior. Na escala evolutiva é o segundo. Tem mais 3 para cima ainda. A gente não está num parque de diversões. Então a gente precisa galgar mundos melhores. Você vê quando a gente fala de religião, as poucas informações que a gente tem sobre religião já nos dá um norte em relação ao sofrimento íntimo que leva ao suicídio. Você vê que essas poucas informações, se sutilmente a gente conseguir levar ao próximo, sutilmente, eu não digo chegar, sei lá, com um chicote, falando, você tem que aprender, não. Se a gente interiorizar e a gente demonstrar com a paciência, com o amor, com a caridade, com o carinho, apenas ouvir, mostrar o caminho do meio, essas informações, isso eu estou falando do espiritismo, mas tem muita religião boa, capaz disso, que a gente sabe que tem. A gente consegue salvar vidas. Trabalho. Quando a gente fala em salvar vidas, quando a gente fala em reforma íntima, quando a gente fala em se melhorar, para melhorar o próximo e salvar a vida do próximo, trabalho. Foi feita uma pesquisa na Suécia uma vez, eu não vou saber datar o tempo, mas enfim. Fizeram uma pesquisa com médicos e paramédicos. Quem conhece o pessoal da saúde sabe que esses caras, eles lidam com cada coisa que, às vezes é até difícil separar o profissional do pessoal. O cara vai dormir com essas coisas na cabeça. E fizeram uma pesquisa. E os que menos tinham tendência suicida, aliás, os que não tinham tendência ou nunca pensaram em suicídio, eram aqueles que nas férias faziam trabalho voluntário em países de sofrimento. Você vê, o trabalho em prol do próximo, ele salva. Eu não estava falando lá dos desajustes dos neurotransmissores, até colei aqui porque, para não passar vergonha, dos desajustes dos neurotransmissores que causa depressão. A gente, quando faz um bem em prol do próximo, sem buscar nada em troca, o nosso corpo libera um neurotransmissor, que é o neurotransmissor do amor, ocitocina, se eu não me engano o nome, que deixa a gente bem. Chico Xavier dizia, né? Que o trabalho, a proposta da vida é a ação. Então o trabalho em prol do próximo salva. A gente, quando tem essa consciência que a gente precisa trabalhar em prol de nós mesmos, em trabalhar em prol do próximo, a gente está se salvando. A gente não tem motivos, quando a gente entra numa religião, quando a gente segue o Evangelho como cartilha, para se entregar, muito pelo contrário, se torna prazeroso. A gente lutar contra isso, contra pensamentos suicidas, o trabalho é o melhor antídoto, seja qual ele for. Lembra que eu falei aquele escutar, aquele manter o caminho do meio? Uma vez, fazendo curso aqui na casa, o Mauro contou uma história pra gente, que a mãe tinha um filho, isso se eu não me engano em Brasília, a mãe tinha um filho dependente químico e o filho estava em tratamento.
Lembra que eu falei que só o remédio não conta? Na madrugada, o rapaz acordava muito doido, querendo, o corpo necessitava daquilo. A mãe pegava e saía para caminhar com o rapaz na madrugada. Ficava andando com ele em volta no quarteirão. Até apaziguar e eles dormirem em paz. É o trabalho em prol do próximo. É a gente exercitar o nosso orgulho e a nossa paciência em prol do próximo. O amor, ele salva. E como salva? E o trabalho não é só para os encarnados, não. Puxar para o espiritismo, para os desencarnados também o trabalho do amor salva. Divaldo, na adolescência, ele teve uma irmã que se suicidou. E ele não entendia direito. Pouco para frente, ele conversou com o irmão dele, que era policial, ou era militar na cidade lá da Bahia, se não me engano, em Feira de Santana, onde eles moravam. Ele queria entender o suicídio. Ele falou, me leva num bairro onde mais isso acontece. O irmão dele levou, era um bairro onde tinha lá um meretrício no bairro. Trabalhavam as garotas de programa. Ali é onde mais acontecia o suicídio. E ele deparou com cenas horríveis. Imagina, a mãe trabalhando na cama, né? Vendendo o corpo e os filhos no chão porque não tinham com quem deixar. E aquilo tocou ele. Aquilo tocou demais ele. O que ele fez? Ele conversou com as mães, ele tinha lá a mansão do caminho, ele pegou 10 crianças, documentou tudo certinho, levou no juiz e tal, e falou com as mães, a gente vai educar os seus filhos. A gente vai levar eles, vai dar uma vida digna, vai dar instrução e tal. Ninguém vai saber de onde essas crianças vieram, e se seus filhos perguntarem, eles não vão saber o que vocês fazem. Eu só peço uma coisa, quando vocês vierem visitá-los, venham com uma roupa normal, tranquila, né? Sem mostrar a profissão de vocês. Sabe, esse amor que o Divaldo empregou sobre essas crianças acabou salvando a irmã dele das zonas de sofrimento. E quando a pessoa ela é simpatizante do espiritismo, acho que já aconteceu com muitos de nós aqui, quando a gente fala de suicídio, as pessoas vêm perguntar sobre os vales dos suicidas. Né? É muito mais amplo, gente. Não é só... quando se trata de suicídio, a ramificação é muito maior. Tem quem vai para o Vale dos Suicidas, tem quem acompanha o corpo definhar, tem quem é perdoado porque não era aquela intenção, enfim. Mas o amor, quando a gente trabalha, em vez da gente criticar, porque é muito comum, fulano se suicidou, fulano é covarde. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não pensou na família, fulano não... Se a gente for parar, deixar esse sentimento de julgamento de lado e a gente trabalhar com amor, a gente está salvando um irmão. A gente pode e deve estar fazendo algo por alguém, mesmo quando essa pessoa desencarna. A gente não pode esquecer que Deus, Ele concede ao espírito, a qualquer espírito, né? A faculdade da reparação. Então não sejamos nós a vestir a toga de Deus e apontar o dedo, muito pelo contrário. Assim como Divaldo, no trabalho com amor, né, fez com que as leis divinas transformassem o amor em resgate, a gente pode aproveitar essa oportunidade. Assim como um encarnado que está com esses pensamentos aí, a gente pode emprestar os ouvidos, a nossa paciência, a nossa compreensão, os desencarnados também. Eles merecem. Isso não é uma obrigação. Isso é uma linda oportunidade que Deus nos dá. E a gente sabe que o bom e velho amor, ele é paciente. Sempre foi. E a melhor ferramenta que nós temos num tema tão delicado, a melhor ferramenta que nós temos em relação ao suicídio, hoje que está aqui em nossas mãos, é o amor. Chico Xavier, em conversa com o Divaldo, ele disse uma palavra que até o Divaldo ele brinca, ele fala que é até meio chula, que diz assim: a prece das mães arrombam as portas dos céus.
Eu acho que o suprassumo do amor está aí. O que a gente mais consegue entender o que é o amor é o instinto materno. Agora você imagina a prece de uma mãe, principalmente num caso desse, de um filho que está no suicídio direto ou indireto. Tem uma magnitude que a gente encarnado é muito difícil de entender. Então uma prece cheia de amor é o que nós temos de mais valioso nas mãos, quando se trata de um tema delicado como esse. A gente pouco pensa, mas vocês já pararam para pensar a importância que tem a prece antes de dormir? Quando se trata desse tema? No começo, eu fiz a comparação do espírito com o carcerário, né? A gente tem a nossa saidinha, né? Todas as noites a gente tem contato com o plano espiritual durante o sono físico. Olha a importância de nós mantermos pensamentos elevados, olha a importância da gente cultivar o hábito da prece antes de dormir, para a gente ser levado ou a gente ir até os nossos mentores espirituais, porque a gente sabe que quando a gente dorme, que a gente desdobra, a gente vai atrás das nossas tendências. Seja o álcool, seja o sexo, seja a bebida, a gente vai atrás. Mas quando a gente mantém um sentimento elevado, quando a gente tem o hábito da prece, vamos colocar assim, a gente é levado até os nossos mentores espirituais, com que eles nos dão a força necessária que a gente precisa para continuar seguindo nesse mundo tão difícil. Então a prece é outro antídoto infalível quando se trata de suicídio direto ou indireto. Manter o hábito da oração. Ah, mas o fulano ele não tem o hábito, mas eu tenho. E eu não posso fazer uma prece por ele? Eu não posso ser a voz de Deus, ferramenta de Jesus, trabalhador da última hora, não importa como eu quero me rotular, mas eu não posso fazer isso por ele. Eu sei que ele está precisando, eu sei que não é frescura. Eu sei que intimamente ele está doente. Sabe, a oração ela se torna um sentimento de compreensão e acaba estimulando, sabe, estimulando boa vontade, estimulando paz a quem precisa. A gente esquece no nosso dia a dia que todos, sem exceção, estamos ao amparo de Deus. Todos. Uns lá na frente, outros lá atrás. E se nós nos consideramos lá na frente, porque nós estudamos, etc., volta, dá a mão, me acompanha. Estamos juntos. Isso falando do suicídio direto. E o indireto? Esse é perigoso? Esse que é movido pela inveja, pelo ciúme, pela ambição? Esse que é movido pela fuga de si mesmo? Que nos tira a coragem de suportar as vicissitudes da vida? Ah, eu tô mal, vou beber. Ah, eu tô mal, vou fumar. Ah, eu tô mal, eu vou... Suicídio indireto. Indiretamente eu estou estreitando o meu tempo de vida útil aqui. A crença na eternidade, ela não tem que ser daquela porta aqui para dentro. A crença da eternidade ela tem que ser sempre. Tem que ser cartilha. Deixar um pouco a propagação das ideias materiais, que eu preciso ter, mas espera aí. Eu não preciso ser, não. Onde que uma mídia, uma rede social vai me trazer que eu preciso ser? Estamos no começo do ano, muitos de nós fazem aí um planejamento no ano. Mas aí, e o planejamento moral? E o planejamento como espírito, como filho de Deus? Isso nos traz a coragem, vamos colocar uma coragem moral da autoaceitação. A coragem moral de eu me aceitar como eu vim. Não, puxa, eu queria mudar, então eu vou me entupir de remédio, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo. Peraí, eu estou me matando, gente. A coragem moral de enfrentar uma possível falência.
a coragem moral de enfrentar um possível desamor. Quantas e quantas vezes a gente não comete um suicídio indireto por esse tipo de questão? Eu fui abandonado, então eu vou beber. Eu esqueço que eu tenho a prece, eu esqueço que eu tenho anjos da guarda do meu lado que estão ali me abraçando, que estão ali comigo, no meu sofrimento. Não. Eu quero aliviar a minha dor de alguma forma. Vocês veem como o suicídio está muito mais presente na vida da gente do que a gente imagina? Quantas e quantas vezes a gente não cometeu um suicídio indireto nessas ocasiões? A gente acaba se colocando no risco eminente de suicídio voluntário quando a gente para de pensar em si mesmo. Voluntário ou involuntário vem sempre pelo ócio. Eu escuto muito falar que o homem, principalmente o homem, tá? Ele tem que ter sua caixinha do nada. Ele tem que estar lá na sua caixinha do nada. Mas espera aí. Será que essa caixinha do nada não vem a ser um vazio existencial? Por um pequeno período de tempo? Será que a gente já parou para pensar o perigo que um vazio existencial não nos traz? De nós querermos preencher esse vazio com drogas, com álcool, com pornografia, sei lá, com qualquer outra coisa. Que não aquilo que realmente vai me fazer ser um ser humano de bem? Aonde eu dou vazão aos processos de obsessão, nessas invigilâncias. Às vezes a gente quer estar no nosso vazio existencial, a gente não quer ter dor de cabeça, a gente não quer. Peraí. Muitas vezes é no nosso vazio espiritual, nosso vazio existencial, que está as nossas fraquezas morais. E é nas fraquezas morais que nós vamos encurtando o nosso prazo de vida útil aqui. É nas fraquezas morais que a gente se entrega. Nós precisamos entender que às vezes estar triste é normal. A gente não precisa se entregar a uma fraqueza moral porque eu estou triste. Espiritualmente falando, seguindo o Evangelho como cartilha, às vezes a tristeza tem uma função pedagógica e didática. Às vezes a tristeza é uma consequência natural e momentânea, não é perene. Olha como é importante estarmos com o Evangelho como cartilha. Porque se nós formos pensarmos ao longo da nossa vida, e muitas das vezes nós fomos suicidas indiretos. A gente não pode esquecer que os nossos atos têm consequência. Só que quando a gente fala isso, a gente pensa em atos ruins. Mas e atos bons também não tem consequência? Futuramente, eu fazendo atos bons agora, não vão ter consequências boas? Eu arregaçar as mangas agora, não vai ter consequências boas? Não só para mim, mas aquele que sofre, aquele que clama por uma oração, aquele que clama por uma palavra de amor. Gente, a gente está numa pandemia, ninguém está bem. Ninguém está legal, ninguém está 100%. Muita gente está ruim financeiramente, muita gente perdeu pessoas queridas, muita gente está envolvido aí pelo medo, o que é extremamente natural. E até então a gente nunca foi muito bem orientado, agora estamos sendo, aos poucos, a lidar com o medo, com a frustração, com a carência. O nosso orgulho não permite, a gente acha sempre que o problema é fora e acaba descontando nos filhos, porque o problema está fora, acaba sendo agressivo com os filhos, onde aumenta os casos de feminicídio, onde eu não paro em emprego nenhum, onde eu acabo vendendo para a internet uma coisa que eu não sou, uma imagem minha que eu não sou. Vê como está muito mais presente, está muito mais enraizado na gente do que a gente imagina. Não tem outro caminho senão ser a terapia preventiva. Não tem outro caminho senão ser falar sobre o assunto. Falar mesmo. Para não ser pego de surpresa.
todo suicida, direto ou indireto, que seja, ele tem lá os passos, né, as fases, né? Ele mentaliza, depois ele... Se você na fase já chegar e já conversar, peraí, não diretamente, você é um suicida, mas entrar num assunto da pessoa se auto-observar, entrar num assunto de falar, peraí, o caminho não pode ser outro, vamos caminhar juntos. A gente salva vidas. Dar mais atenção aos jovens e às crianças. Ensinar as nossas crianças a lidar com as frustrações, né? Com as carências, os nãos da vida. É necessário. É necessário. Hoje, acompanhando as redes sociais, a gente muito pouco mesmo vê ensinando as crianças a lidar com as frustrações, com as carências, ensinando a ser um ser humano de bem. E a gente vê muito aplicativos de vídeos curtos, gente achando bonito, criança dançando músicas de cunho sexual. Crianças. Olha como é importante a gente trazer esse tema 24 horas em nossas vidas. Estatisticamente, as nossas crianças, antes delas irem para a escola, elas ficam 5.000 horas na frente de um monitor. Isso é estatística. 5.000 horas. A gente acaba terceirizando a educação. O moldar aquele adulto, a gente acaba terceirizando para a internet, para o mundo. Onde acaba criando-se uma fragilidade mental. Isso é, as nossas crianças, uma vez que nós terceirizamos a conduta delas para o mundo, acaba virando propenso a ser um adulto frágil. E um adulto frágil é um adulto com um vazio existencial. Onde não vai saber ouvir não, onde vai procurar preencher esse vazio existencial com coisas que não vai levar nada a lugar nenhum, onde está propenso a ser um suicida direto ou indireto. A gente sabe que a internet é terra de ninguém. É terra de ninguém. A mídia, então, nem se fala. Conversando com meu amigo de serviço esses dias, eu falei com ele, eu não sei se era um rolo de carro de moto que eu estava fazendo, que eu ia falar. Ele falou, não, mas era um negócio muito bobinho, mas ele falou, não, e se você for sequestrado? Eu olhei para ele, eu falei, oxe, que história é essa? Ele falou, cara, desculpa, velho, é muito Cidade Alerta que eu assisto. Lixo mental. Isso, quando se trata de um suicídio indireto, a gente tem que ficar muito atento com o que a gente está levando aqui para dentro da nossa casa. Eu trago aqui a importância da gente buscar uma qualidade de vida íntima, uma qualidade de vida interna. A importância de nós buscarmos, mesmo que à distância, interatividade com os nossos. Interatividade. Sei lá, faz uma videochamada para quem é alguém que você nunca... Faz tempo que não conversa. Ou vão mais fundo. Você imagina que você está numa fase de sofrimento muito ruim e você recebe de um querido uma carta escrita à mão, a próprio punho. Tem coisa mais gostosa? Ali naquelas letras, se for falar a mim, aqueles garranchos, está explícito ali, eu te amo. Você vê como um simples ato salva vidas. Como eu disse, ninguém está bem. Só que está em nossas mãos fazer com que a coisa fique bem. Olhar com olhos de amor a dor do próximo não é frescura. Não. Estou conversando com um camarada final de semana agora. Ele trabalha numa empresa grande. E a empresa mandou uns caras para a Índia para resolver um negócio lá. E um dos caras voltou mudo, quieto. Só que o cara era meio caladão. Então ninguém da fábrica deu importância. Só que ele deu olhos de amor pro próximo. Ele deu. O cara já era calado, mas estava mais calado. Ele chegou no cara e falou, tudo bem? O cara, ele falou, não tá não. Ele peitou o cara. Falou, não tá, porque eu te conheço. Você é calado, mas você tá mais calado ainda. O cara falou, não estou bem. O cara, ele foi conhecer o Rio Grande, né? Rio Grande o nome? Rio Grande. E ele falou, ponto turístico e tal. E qual a cena que ele viu? Ele viu um corpo boiando, porque lá é costumeiro, né, deles cremarem um corpo e jogar no rio.
Só que parece que a pessoa estava doente, a pessoa não tinha desencarnado. E pôr o fogo na pessoa. Só que a pessoa começou a gritar e empurraram, né? Para não ficar gritando lá, enchendo o saco, empurraram. Então passou o corpo pegando fogo, sendo carbonizado, e a pessoa gemendo. O cara não voltou bem. O cara não voltou bem. E o cara passou ali dias, não estava bem. Esse amigo com olhos de amor olhou aquilo, prestou atenção. Ele escutou o cara e falou: meu amigo, a fábrica tem um psicólogo. Ele conversou, com muito jeitinho, convenceu o cara a ir no psicólogo da fábrica. E o cara ficou bem. Ficou bem assim. Traumatiza. Mas evitou-se ali um suicídio, direto ou indireto. Que numa dessa o cara, por não conseguir dormir, se entope de remédio, se entope de álcool, de droga, não sei. Você vê como a gente olhar com olhos de amor, a gente salva vidas? Você vê uma qualidade de vida interna galgada numa religião que nos traz o amor ao próximo, salva vidas? Assim, o benefício, ele vem em dose dupla. Ele vem em dose dupla. Ele vem um benefício para nós, que a gente passa a driblar aí muitas vezes essas atitudes que nós temos num suicídio involuntário, e a gente acaba virando o ponto de apoio àquelas pessoas que mais precisam. Então hoje, esse tema delicado que eu trouxe não é bem uma palestra, mas sim um convite que eu faço a todos nós, de nós nos aprofundarmos mais no assunto. Porque a gente pode salvar vidas. A gente tem a ferramenta na mão. A gente precisa aprender melhor a usá-la. Em prol do nosso próximo, da nossa família, do nosso vizinho, do nosso amigo de trabalho, quem quer que seja. O amor salva. E está em nossas mãos. Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. Vamos então à nossa prece de encerramento e de preparação para os passes. Vamos então, mantendo o nosso pensamento elevado, tocado pelas palavras que nos foram trazidas nessa noite. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos envolva a todos, que nós possamos receber a coragem, a fé, o incentivo para continuar no nosso processo de evolução espiritual, através do aprendizado desse bendito planeta escola. Querido Mestre, que o Senhor possa abençoar nossos lares, abençoar os nossos irmãos que encontram-se distantes, abençoar, Senhor, aqueles que nesse momento encontram-se equivocados, que o seu amor possa chegar a cada um e que todos nós possamos seguir um caminho com muita esperança, com muita fé, com muito amor, na nossa caminhada em busca da perfeição. Peço também, Senhor, que abençoe esta bendita casa que nos recebe, os trabalhadores, coordenadores espirituais, e que possamos sempre continuar recebendo com muito amor a todos aqueles que nos visitam, sejam encarnados ou desencarnados. Obrigado, Mestre.
nos acompanhe no retorno aos nossos lares. Que assim seja, com a graça de Deus.